Boa noite, gente! Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez, agora sim, no nosso encerramento do nosso quarto workshop GTERCOA UFC CNPq, Ensino, Pesquisa e Extensão, Elos com os Saberes Didáticos e Científicos. Para quem ainda não sabe quem sou eu, sou o apresentador do evento, Emetério II, doutorando em Ensino pelo Instituto Federal do Ceará, mestre em Ciências da Educação pela Universidade da Madeira, especialista em Educação, Pobreza e Desigualdade Social, Gestão Escolar, Gestão Pública e Arte e Educação, integrante com muito orgulho da Rede Nordeste de Ensino, nosso RENOEM, e bolsista de pós-graduação pelo CNPq, professor efetivo da Rede Estadual de Ensino do Ceará. Hoje, a partir de agora, começamos a nossa solenidade de encerramento, que, claro, do nosso evento começa com uma mesa de debates e logo em seguida, lançamento de obras literárias, lançamento de livros acadêmicos. Nosso quarto workshop GTERCOA é um evento promovido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Tecendo Redes Cognitivas de Aprendizagem, GTERCOA CNPq UFC, vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Ceará. Com o tema Ensino, Pesquisa e Extensão, Elos com Saberes Didáticos e Científicos. Este evento se propõe, dentre outras coisas, a ser um espaço de discussão e compartilhamento de experiências e resultados dos trabalhos desenvolvidos por pesquisadores e estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais e principalmente vinculados ao nosso grupo de pesquisa GTERCOA e a outras instituições, todos alinhados com o nosso tema gerador e com os demais temas dos nossos grupos de trabalho. Nosso intuito é promover a partilha de conhecimento e experiências, fomentando práticas inovadoras e colaborativas, aspectos fundamentais para o desenvolvimento de redes intelectivas que contemplem a consolidação do ensino, da pesquisa e extensão sobre temas contemporâneos. Para quem pôde acompanhar presencialmente e para todos que estamos aqui no nosso auditório, hoje pela manhã tivemos nossos cursos, os mini cursos que foram disponibilizados por alguns dos nossos doutores do GTERCOA e à tarde as apresentações dos nossos trabalhos distribuídos de acordo com seus grupos temáticos. E a partir de então a gente começa a nossa mesa de abertura. Porém, antes da gente começar, é preciso registrar, valorizar aqueles que fazem o nosso grupo acontecer cotidianamente, aqueles que estão conosco e que nos apoiam nessa questão de pesquisa, nessa questão científica e principalmente na questão educacional e acadêmica. Quero registrar a presença dela, professora doutora Gleice Freitas. Uma salva de palmas. Quero registrar a presença dele, nosso Marcelo Bezerra, nosso professor doutor. Professora doutora Lara Ronise Cipião, uma salva de palmas para ela. Ontem eu registrei o Amis Rainon e a Josi e registrei o Roberto como se ele já tivesse assim uns 30 anos de doutorado, Mas eu me toquei de ontem para hoje, inclusive tirei a dúvida com a professora Mazé, que ele também é doutor New Generation, Recentemente fez a defesa final dele. Então, por favor, professor Roberto, se levante para receber nosso aplauso. Professor Roberto Miranda, doutor recente agora da nossa UFC. Quero também registrar a presença dela, professora também, doutora New Generation, nossa professora Josiane Reis. Por favor, se levante desse... Não chegou aqui à toa, claro, Deixa eu ver, quero registrar, claro, a presença dele, nosso convidado de honra, nosso professor Antônio Fernando Zucula. Para quem não estava aqui ontem, o professor Zucula é doutor em Educação pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 30 anos de experiência na docência e ontem nos contemplou, nos brindou com uma verdadeira aula sobre a situação da educação em seu país, E aqui hoje também quero registrar o professor Edson, professor doutor, que está aqui com a gente, E claro, ela, a master das masters, quero registrar a nossa líder do nosso grupo de pesquisa, nossa professora, doutora Maria José, nossa Marcela. Aplausos, gente!
nosso coordenador da pós-graduação aqui da UFC falou ontem, nosso grupo é muito peculiar. A gente não chegou e ocupou esse espaço à toa. A gente lutou muito para chegar até aqui e são 11 anos de trajetória. 11 anos lutando para fazer a coisa acontecer, né? E quero também registrar... Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguém. Ah, tá. Quero registrar eles que estão na transmissão. Rogério Alves e João Vitor. Disseram que o João Vitor agora está ali direto, né, em todas. Né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu estou esquecendo alguém. Meu nome é Isama. Ah, professora Ângela Souza, do nosso laboratório de multimeios. Pronto, é isso. Então, podemos compor a mesa. Professora Mazé, quer alguma fala de abertura? No final? Professor Zuculo, alguma fala de abertura? No final também, menina, todas as cenas finais, aguardem que vale a pena esperar, né? Então agora vamos compor a nossa mesa de abertura, a nossa mesa de encerramento, quer dizer, né? Nossa mesa de debates. Quero chamar para compor a mesa ela, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual do Ceará, mestre em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, doutora em Ensino de Ciências e Matemática pelo nosso Renoém, Polo UFC, especialista em Planejamento Educacional, especialista em Educação Matemática e concursada da Prefeitura Municipal de Fortaleza, professora formadora no PAIC Penaic em Fortaleza, Ceará, desde 2007 e orgulhosamente doutora integrante do nosso grupo de pesquisa, tecendo redes cognitivas de aprendizagem, GTCOA, UFC, CNPq. Com vocês, uma forte salva de palmas para a nossa Lara Ronise de Negreiros Pinto Cipriano. Aqui o serviço é completo. Vamos lá, né? Quero também chamar ela, que orgulhosamente também integra o nosso grupo de pesquisa, pós-doutoranda pelo programa de pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, doutora em Educação também pela UFC, mestre em Educação também pela UFC. Ela é quase a Mazé, manda no UFC todinho, né? É especialista em docência com ênfase na educação inclusiva pelo nosso Instituto Federal de Educação, só que de Minas Gerais, graduada em Pedagogia pela UES, graduada em Psicologia e professora convidada pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, Ensima, e professora da Rede Municipal de Fortaleza. Atua na formação de professores, ensino de matemática, letramento matemático, metodologia sequência FEDAT e teoria da objetivação, e também orgulhosamente integra, professora doutora, integra o nosso GTCOA. Recebo com forte salva de palmas Gleiciane Coelho Freitas Batista Prata. Mesa de peso, hein, gente? Vamos lá. Quero chamar ele. Olha que coisa linda. A Leninha disse que ele vinha pela estrada fora, bem lúdica, né? Então chegou, né? Chegou. Quero registrar ele, pós-doutorando pelo Programa de Mestrado Profissional em Ensino e Ciências e Matemática, em cima da nossa UFC. Doutor e mestre em Educação Brasileira pela nossa UFC também. Professor da Rede Estadual de Ensino do Ceará e do município de Canindé, graduada em Pedagogia pelo Núcleo de Formação do Educador em Matemática da Universidade Estadual do Vale do Caraú, com especialização em Ensino da Matemática e Gestor Escolar pela Faculdade Única. Também professor doutor que integra o nosso grupo de pesquisa GTCOA. Recebo com uma forte salva de palmas ele, Antônio Marcelo Araújo Bezerra. E por fim, claro, por fim, mas não menos especial, ele, pós-doutorando e doutor e mestre em educação pela nossa Faculdade de Educação da UFC, especialista em planejamento educacional pela Universidade Salgado de Oliveira e licenciado em pedagogia em Quixadá, na nossa UESzinha. Professor da UES no curso de pedagogia, professor do ensino fundamental na cidade de Quixadá, pesquisador em educação matemática vinculado ao grupo de educação matemática do Multimeios, GEM2, da nossa FACED, e ao grupo de pesquisas nosso GTCOA. Ele coordena atualmente o Laboratório de Educação Matemática na FECLESC, Labomática, e do grupo de estudos em educação matemática, também da FECLESC GEM.
na FECLES, que ele atua principalmente na formação inicial e continuada de professores que ensinam matemática. Recebo com forte salva de palmas ele, nosso organizador, Francisco Edson Eugênio de Souza. Aplaude, meu povo! Perfeito, perfeito. Gente, então quero chamar, claro, para mediar esse timaço, podem assumir seus lugares, podem sentar. Quero chamar para mediar essa mesa de encerramento, essa mesa de discussões, ela, doutoranda em educação, mestre em educação pela UFC, especialista em gestão escolar na educação básica pela nossa UES, licenciada em pedagogia também pela UFC, graduanda em ciências biológicas pela UES, professora efetiva do município de Cascavel pelos anos iniciais no ensino fundamental, pesquisadora também do nosso grupo GTERCOA e do grupo de estudos em educação médica, ciências, museologia e tecnologia GEMED-TEC UFC. Quero que todos recebam com uma forte salva de palmas a nossa mediadora, a mestra Elaine de Farias de Fone. Você vai lá, pronto. A partir de agora, acompanhe as nossas discussões e daqui a pouquinho a gente vai para o lançamento de obras acadêmicas e literárias pelo nosso evento. Professora Elaine. Sempre boa noite, pessoal. Boa noite a todos. É sempre uma emoção, né, estar aqui com vocês. Há 8 anos, né, Mazé? Colegas, é muito bom sempre estar aqui com os colegas, principalmente para falar sobre educação. Como não amar essa mesa redonda, né? O tema do nosso workshop, ensino, pesquisa e extensão. Então, nós iremos... Então, gente, nós iremos iniciar nossa mesa redonda e... ao final, nós abriremos para 2 perguntas, porque nós já estamos começando com um pouco de atraso, tá certo? Eu gostaria de passar a fala agora para o professor Edson. Boa noite. A minha fala vai ser mais introdutória, eu vou querer ser mais rápido ainda, porque hoje mais. Nós vamos... Pode passar, viu, Elaine, por favor. Então eu começo para variar, né, com uma pergunta. Por que o tema ensino, pesquisa e extensão com os saberes didáticos científicos? Por que foi escolhido esse tema para esse nosso evento? E claro que a resposta ela não vem agora, a gente vai fazer uma pequena discussão e à medida que a gente for conversando, a gente vai tentando responder a essa pergunta. Por que a professora Mazé, por que nós decidimos esse tema para ser o tema do nosso 4º workshop, tá certo? Então, é preciso que nós lembremos que uma universidade que se preze, ela tem que estar fincada, ela tem que estar organizada, ela tem que trabalhar em cima desse tripé ensino, pesquisa e extensão. Inclusive, as universidades particulares, elas passam um bom tempo para serem chamadas de universidades aqui no Brasil. Elas são faculdades depois. Estou lembrando aqui de uma lá de Quixadá, que já tem aqui um tempão, mas ela ainda não é universidade. Por quê? Até porque existe no Brasil, eu percebo isso, uma exigência maior com as particulares do que com as próprias públicas. Né? Então, lá para ter um nome de universidade, ela tem que provar um monte de coisa. Aí uma prova é essa questão do ensino, pesquisa e extensão. Então, não pode uma universidade que se preze, ela ficar só dando aula. Ela tem que ter esse trabalho, ela tem que trabalhar esse tripé, ensino, pesquisa e extensão. Tá? E eu fico lembrando do tempo que eu fui estudante de 89 a 93, fazendo pedagogia lá em Quixadá, que o nosso trabalho, o trabalho da universidade naquele momento, claro que ainda precisa melhorar muito, mas naquele momento nós trabalhávamos, a nossa rotina na universidade era assistir aula e fazer prova. Pronto. Claro, e a gente já agradecia muito naquele momento no interior do Ceará ter universidade que fazia isso, tá? Mas era pouco para o trabalho que
deve ser feito pela universidade. Então, o que a gente fazia de pesquisa era muito pouco. Eu lembro de um trabalho que a professora passou para nós fazermos um ensaio de pesquisa, a gente não sabia nem o que era ainda, para vermos e nós pesquisamos em Xadá sobre um grupo de teatro. E hoje que eu percebo que a professora já tinha essa intenção de ter todos esses passos de uma pesquisa científica, mas nós não entendíamos isso naquele momento, e uma disciplina em um semestre não dava conta disso. Tá? Então, o meu curso de pedagogia naquele momento foi o que nós fazíamos era um ensino. Pesquisa e extensão era algo muito distante. E uma prova disso é que quando eu estava tentando concorrer para o mestrado aqui na UFC, que eu tinha pouco de currículo, eu lembro que eu fui naquele momento, já tinha uma especialização, fui apresentar na UES, numa semana universitária, o resumo da minha monografia de especialização. Pense aí, tentando concorrer para o mestrado, fui apresentar o resumo do meu trabalho de especialização, para vejam como era pouco naquele momento, comparando com o que nós temos hoje. E aí vocês vão vendo aí, isso que eu estou dizendo, com o trabalho que é feito aqui com o GTCOA. Se parece com isso que eu estou dizendo, só com essa questão do ensino. Tá? Então, aí lembremos que a própria Constituição do Brasil, no artigo 207, ela já coloca o seguinte, as universidades gozam de autonomia didática científica, administrativa e gestão financeira, patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Vejam que foi a partir da Constituição Federal, foi a partir da LDB, que as coisas começaram, começou a ter uma exigência maior para que a universidade passasse a ter esse cuidado maior com o ensino, pesquisa e extensão. Antes disso, claro que já existia no Brasil universidades com pesquisa e extensão, mas ainda era muito pouco. E a Constituição Federal, a própria em 88, depois da LDB de 96, elas já passaram a ter um olhar mais exigente quanto a isso. Pode passar. Aí o artigo 52 da nossa LDB diz o seguinte, que a formação de quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão, deve ser de pesquisa, de extensão, de domínio embutido do saber humano. Então a LDB ela não traz tão claro como a Constituição Federal, mas ela já traz esse cuidado que o trabalho que deve ser feito pela universidade. Então, por isso que hoje, eu acho que boa parte dos que estão aqui já estiveram na universidade, com o que hoje, inclusive, os estudantes reclamam, que são as chamadas atividades complementares. Então, hoje, para ter a graduação no Brasil, além de ter a carga horária das disciplinas, tem que ter das atividades chamadas atividades complementares. Então, tem que fazer, aí tem um rol de atividades que o estudante deve fazer. Eu lembro que lá na UES são 104 horas que o estudante de pedagogia tem que ter de atividades complementares. E essas atividades complementares, elas perpassam por atividades de pesquisa, de extensão. Quem apresentar um trabalho na semana universitária tem tantos pontos, e aí vai ter a pontuação até completar 204 pontos. E outra, não pode ser só uma categoria de trabalho. Então, que ele faz um curso de muitas horas. Não, mas aquele curso só vale tantas horas, só vale 60 horas. Para quê? Para que ele não fique limitado a fazer cursos, ele tem que participar de atividades também de extensão, de outras atividades que componham aquelas 204 horas. Com isso, a preocupação de abranger a questão do ensino, da pesquisa e da extensão. Então, daí já vem a pergunta que eu fiz, por que foi escolhido esse tema? Aí lembremos do GTCOA. E eu fico lembrando da minha própria pesquisa, que eu fiz tanto mestrado como doutorado, e eu estava no multimeio naquele momento, em que meu trabalho não foi apenas fazer uma dissertação, que já é muito, mas meu trabalho ele envolveu extensão. Tanto mestrado como doutorado, eu trabalhei em curso de 120 horas com os professores.
Então, envolveu ensino, envolveu pesquisa, envolveu extensão, né? Porque a Ângela, que está aqui, me ajudou bastante a fazer meu projeto de extensão para submeter na Pró-Reitoria de extensão da UFC, para eu desenvolver minha pesquisa, o meu trabalho lá em Quixadá. Então, ensino, pesquisa e extensão, e é esse trabalho que, né, o GTCOA vem desenvolvendo nesses seus 11 anos de trabalho. Acho que todos aqui concordam com isso. Tá? Quantos aqui chegaram à sua dissertação, à sua tese, a partir do trabalho de extensão que foi feito aqui no GTCOA? Então, ensino, pesquisa e extensão é o trabalho. Aí vem a pergunta, né? A resposta à pergunta: por que foi escolhido esse tema para esse evento? Porque esse tema ele abrange, ele contempla, né, esse trabalho que o GTCOA já vem fazendo durante esses 11 anos. Tá? Então, e, claro, estabelecendo esse elo entre a questão dos saberes, né, o saber didático e o saber científico. Então, aqui a gente não discute só como é que vai dar aula. A gente discute como vai dar aula, dá aula, experimenta, vivencia a sequência verdade, por exemplo, ou a TO, e depois a gente transforma isso num artigo, numa tese, numa dissertação. Então, é esse trabalho que o GTCOA vem fazendo nesses 11 anos, e a partir de agora, os colegas vão falar um pouco mais sobre ensino, pesquisa e extensão. Tá bom? Muito obrigado. Oi? Pode passar. Pode voltar. Os pontos eram parecer slide frase por frase, mas aí acabou que não apareceu, mas assim, não dá. Foi logo tudo de uma vez. Isso, vem logo com força, né? Tudo bem. Gente, boa noite. Eita! Boa noite. Boa noite, né? Fico feliz por estar todos vocês aqui. Mais ainda, eu queria cumprimentar a mesa em nome do professor Edson, que teve não somente a competência colocado a análise, né, mas também o próprio trabalho, o hercúleo que ele teve na organização desse evento, que não é fácil, né? A gente sabe da dificuldade, que não se trata apenas de organizar o campo teórico, mas também ver as práticas. Então, parabenizar o professor Edson na figura de membro do GTCOA, e aqui sem muito mais, né, já por conta do tempo, queria falar um pouquinho sobre esse, eu vou chamar de uma vertente que seria o ensino, tá? Pode passar. Então, a ideia era colocar frase por frase, mas aí, né, o que é o contexto que eu quero colocar para vocês, né, nesse pouco dos 15 minutos que eu queria falar com vocês. Primeiro, o ensino nas universidades públicas. Tomando como referência as primeiras universidades que foram a partir do meados de 1808, com cursos de medicina da Bahia, cursos de direito no Rio de Janeiro, e a partir de então várias faculdades iniciaram seus trabalhos, mas tomando como referência esse início, né, das primeiras faculdades no Brasil, datadas de 1808, tem esse início, né, uma espécie de revolução silenciosa. Revolução silenciosa é essa que se define praticamente, ou mais das mudanças que ocorreram na certeza de que melhorias pudessem acontecer. Claro que houve retrocessos, houve dificuldades, principalmente daquelas que dependessem de governos esses, sendo de direita e de esquerda, mas que a universidade teve, no final das contas, melhorias. Bem, quando as primeiras faculdades elas surgiram no Brasil, eu já citei, em 1808,
o conceito de faculdade ele estava diretamente relacionado ao ensino, né? Literalmente, quando eu digo literalmente, era no sentido estrito da palavra, ensino. Não havia qualquer outra perspectiva voltada para a universidade que não fosse aquela que pudesse ensinar os conhecimentos, né, técnicos para além do que eram trabalhados no ensino fundamental ou no ensino primário. Todos nós sabemos que até então essa forma de ensinar era dedicada basicamente àqueles que tinham condições. Ou seja, você está falhando, é impressão minha, né? Vamos ficar aqui pertinho da Gleice agora. Então, era um ensino elitizado, né? Só ia para a faculdade, né, quem tinha condições, quem eram políticos, empresários, né? Ou seja, era um ensino elitizado. Ocorre que até então o ensino era totalmente voltado para o ensino propriamente dito. Por que eu coloquei como referência o Manifesto de Córdoba, de 1918, que aconteceu na Argentina? Esse manifesto, como referência de Basile, esse manifesto feito por estudantes na época, eles lançavam um conjunto de questionamentos exatamente para tentar, ou pelo menos questionar, o que era o papel da faculdade, para além do ensinar os conhecimentos. Então, para o nosso contexto, esse movimento que findou com esse manifesto, nada mais era do que um conjunto de questionamentos que se perguntavam qual era o papel da faculdade na sociedade, na certeza de que pudesse melhorar mais a vida das pessoas, que não fosse apenas a transmissão, a construção de conhecimentos. Então, nascia por parte dos alunos, né, uma parte crítica dos alunos, a ideia, né, da extensão, mas ao mesmo tempo que pudesse também favorecer a pesquisa. Mas, acima de tudo, a extensão começava a ter seu embrião ali lançado. Claro que não se tratou de um movimento formalizado em que neste dia foi-se criado, foi-se promulgado qualquer documento, mas na verdade foi um movimento social que começou, né, uma reflexão, uma discussão sobre o papel das faculdades, que futuramente se tornariam universidades, na certeza de que pudesse melhorar a vida das pessoas. Bem, seguindo essa linha, aí vem logo em seguida a contestação, né, do modelo brasileiro, que até então ainda se voltava basicamente para a questão do ensino, na figura do Anísio Teixeira. Foi uma grande representação que passava a contestar, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que está mais falando eu aqui do que esse microfone. Então, Anísio Teixeira foi essa grande referência em se tratando de terra tupiniquim, nessa discussão, no levantamento dessa reflexão sobre a faculdade para além do ensino. Tá? Então, teve-se então essa contestação. E aí, desde então, claro que não foi um movimento isolado, mas aí eu estou pulando etapas, mas para dizer para vocês que a discussão / reflexão sobre esse tripé ensino, pesquisa e extensão não foi algo que surgiu naturalmente, por mais que seja pelas discussões na construção da nossa Constituição, que o professor Edson citou no artigo 207, existiu um arcabouço muito mais amplo por detrás disso, em se tratando de que o que se deve ter, qual é o que deve ser o papel de uma universidade pública. E é essa, né, discussão que eu levanto, na certeza de que, depois disso, outras questões foram incorporadas para justificar essa ideia do que seria essa revolução silenciosa. Cito a interiorização, o processo de interiorização das universidades, né, que até então, eu nasci de Canidé, e na minha época eu cheguei a vir para Fortaleza, vinha para o Enem,
25 e 30 anos isso já começa a ceder o espaço em que a universidade passou a tomar conta. Hoje já tem um campus da UFC, já tem um campus da UES, né? Lá também existiu na época a Vale do Acaraú, só que era particular, mas hoje a gente já percebe o grau de interiorização que as universidades chegaram. Isso é muito bom. Ao mesmo tempo que a lei de cotas, né, um grande avanço, né, na educação pública brasileira, a criação da lei de cotas, isso facilitou ainda mais o acesso daqueles que historicamente não tinham acesso. O Enem, eu me refiro ao Enem não simplesmente como uma avaliação feita para testar ou compreender o conhecimento dos alunos, que até então os conhecimentos iniciais, na hora que a roda começa, então faz uns 5 minutos que não está saindo. Pronto. Jessica, não. Bota mais perto. Alô? Só somos lambeiro. Bem, então como eu dizia, o Enem, que na minha época em que eu fiz o meu primeiro Enem, o que era fazer o Enem? Não, só para testar os conhecimentos. A ideia era somente essa. Não, eu vou lá fazer o Enem para me saber como é que eu estou. Né? Hoje a gente já viu o grande que foi essa revolução que hoje o Enem. O Enem hoje, tanto para quem é da escola pública como também quem é da escola privada, sonha no Enem ter uma boa nota, a saber ter uma boa nota na redação, porque sabendo que isso vai ser uma porta, o alargamento de uma porta para o início da entrada na universidade. Então isso mostra o quanto mudou essa percepção sobre o Enem. E o ProUni, né, que é também um programa voltado também para aqueles estudantes, né, na certeza que eles possam também concluir o ensino superior. Então tudo isso, pessoal, demonstra, né, o quanto foi essa revolução silenciosa que se deu ao ensino da universidade pública. Pode passar, Elaine, por favor. Eu só fiz 2 slides por conta do tempo, e me faltam 4 minutos, mas eu finalizo a minha parte colocando como o que seriam esses desafios ao ensino em se tratando do ensino superior. Tá? Eu coloco 3 pontos. Primeiro, estruturação do currículo. Tá? Eu tive a satisfação de, desde quando eu ingressei no mestrado, em 2017, em que eu participava das aulas da professora Mazé no curso de pedagogia, seja no mestrado, como também nos anos do doutorado, e tem sido uma forte discussão. Claro que essa discussão precede o Marcelo, mas desde essa época, eu cito eu como exemplo, na certeza de que o quanto é interessante e salutar essa discussão sobre a reestruturação dos currículos, na certeza de que eles possam melhor atender essas necessidades. A exemplo, ensino da matemática. Os pedagogos têm pouca formação voltada à compreensão matemática, na certeza de que é uma disciplina pequena, com carga horária restrita, mas ao mesmo tempo que o professor é deparado com um mundo de questões que se tratando do ensino da matemática quando vai para a prática da sala de aula. Isso somente para quem é pedagogo, né, sofre dificuldades para poder compreender, mas acima de tudo mediar esses conhecimentos. Então, há necessidade de uma estruturação desse currículo, principalmente agora. Por que eu digo principalmente agora? Porque nós estamos diante de uma nova revolução, que não é silenciosa, mas que é dos smartphones, da inteligência artificial, de um campo de atuação que até na minha época, né, há 10, 20 anos atrás, isso não existia. Não se falava dos cursos de pedagogia ou até mesmo nas práticas escolares. Hoje é mais que necessário o professor pensar em como utilizar as inteligências, sejam generativas ou não, mas como é que usar isso no planejamento, na compreensão, nos mecanismos de avaliação com os alunos e, acima de tudo, para que as aprendizagens ocorram com mais qualidade. Então, é interessante que o currículo atenda a isso, né? E eu percebo que, por mais que de forma
e já estão promovendo cursos de graduação voltados estritamente para a questão da inteligência artificial. Isso é interessante, mas não é suficiente. A questão é que os próprios cursos de pedagogia que formam professores, que vão atuar nas séries iniciais, precisam dessa percepção, bem como os cursos de licenciatura. Tá? E aí, concluo colocar a questão de ter um olhar especial para os cursos de licenciatura, em particular de pedagogia, principalmente para essa questão envolvendo a IA, e, por fim, ensinar, pois esse, digamos, é o grande desafio que eu dentro da universidade percebo que não se trata simplesmente de, seja nas licenciaturas, ou seja nos cursos de pedagogia, ensinar as pessoas a mediar conhecimentos, transmitir conhecimentos. Há muito tempo se pensou que ensinar era simplesmente transmitir. E muitos de nós, como os alunos, somos alunos frutos dessa geração, em que o professor dava o conhecimento e eu tinha que internalizar. A questão é que eu, como professor, e na certeza de que eu quero que meus alunos aprendam, essa percepção ela tem que ter um pouco de melhoria. Quando eu digo melhoria, é de que eu tenho que permitir que todos aprendam, e aprendam com qualidade. E aí que entra a questão de que não é simplesmente pensar em passar conhecimentos. Então, a grande questão hoje, em que o grupo GTTOA, ele é uma referência nisso, é de que nós não ensinamos as pessoas a ensinar, mas provocamos as pessoas na certeza de que elas tenham uma ideia, um pensamento diferente sobre o que é ensinar. Seja partindo desde o Gerard Verdoux, que ele trata da provocação como uma grande referência nas práticas de ensino, passando pela sequência FEDAT, que é seja uma prática de ensino, de pesquisa, de análise de dados, mas acima de tudo, que pega na essência do professor aquela questão de ele ter esse tato na mediação, tá? E chegando por outras mais teorias, que exatamente corroboram com essa certeza de que o professor não se consegue ensinar a ensinar. Na verdade, se permite ensinar a ensinar, mas esse é o grande desafio das universidades. Eu vejo isso. São pessoas que são excelentes matemáticos, excelentes em determinados conceitos, mas quando se trata de mediar isso como o próprio Chevallat cita, a transposição didática, aí vem as dificuldades, O aluno não sabe, o aluno é burro, o aluno tem dificuldade, mas em poucos momentos o professor se vê na condição de ele mesmo refletir sobre a prática de ensino dele. Eu acho que é aí que está o grande X da questão quando se trata do ensino, tá? Então, era essa a minha parte que eu queria falar sobre a vertente ensino no tripé, que a gente vai estar discutindo com os próximos colegas. Obrigado, gente. Obrigada, Marcelo. Marcelo, eu queria só pontuar uma coisinha que eu fui aluna do curso de pedagogia. Quando a gente fala aqui sobre reestruturação do PPC, a gente vê a necessidade, Marcelo? É complicado, viu, Marcelo? A gente sabe que precisa aumentar as horas para o ensino de matemática, principalmente porque só o ensino de matemática é a parte didática. Mas as pesquisas dizem, os estudos do Santos, do Borges Neto, dizem que tem essa dificuldade, que os professores pedagogos não sabem matemática. Mas aí, essa discussão, a gente sabe quando vai falar de currículo, fala sobre disputa de modelo. Aqui, Marcelo? Então, assim, tem que pensar muito bem sobre isso. E, assim, em relação aos pedagogos também, terem dificuldade de matemática, eu gostaria de não generalizar, porque eu só sigo 5% que sai da curva. Eu nunca tive nenhum problema com a matemática. Eu sou pedagoga, mas é uma matemática, minha disciplina de paixão mesmo. Número 1.
quando o ensino, né, quando o professor ele não trabalha a pesquisa, quando ele trabalha só a transmissão do conhecimento, né, repassa os conteúdos, o aluno não pensa, não reflete, não investiga. Né, e a extensão, justamente ela tem que validar toda essa pesquisa. Né, então, esses três eixos, né, esses tripés, bem juntinhos. E aí eu preparei aqui uns slides, né, mas a gente vai conversando aqui sobre esse eixo, né. E aí eu pensei assim, falar um pouco sobre a pesquisa, porque a pesquisa, ela de certa forma, para o professor, o pesquisador ser pesquisador, ele precisa ser o quê? Curioso. Ele precisa ser investigador. Ele precisa ter uma ética, ele precisa ter uma objetividade, imparcialidade. Às vezes a gente costuma muito ver o pesquisador, o professor dizer assim, eu acredito na minha pesquisa, eu às vezes eu digo também, digo um pouco, mas não deve dizer não. Eu acredito nisso, eu penso assim, eu creio assim. Né? A gente não deve se embasar no senso comum, né? E sim a partir de dados que são evidenciados através da nossa pesquisa. Então, assim, o pesquisador ele precisa ser imparcial nesse sentido. Ele precisa ter esse rigor metodológico. E muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, ou todas as vezes, isso acontece aonde? Nos grupos de extensão. Os grupos de extensão, eles nos preparam para esse rigor metodológico, para essa investigação, para essa possibilidade. Né? Então, aqui eu acredito, o curso, o GTFO, ele possibilita isso aí para a gente. E é que a gente trabalha não naquela, a gente trabalha naquela horizontalidade, né, investigativa, onde todos participam de forma colaborativa, de forma coletiva, né, onde todos se ajudam. A gente está participando agora de um projeto da inclusão, né, e hoje, quarta-feira, a gente se encontrou e eu disse para eles, né, é tão bom isso aqui porque a gente está pensando juntos, a gente está pesquisando juntos algo que a gente quer investigar. Né? Então, a pesquisa é isso, é um trabalho colaborativo, não é individualizado. Ela não é isolada, você não deve trabalhar de forma isoladamente. Né? A pesquisa, ela é a partir de uma coletividade, né? Que você reconhece, você conhece, né? Analisa os seus dados. E aí, como eu falei, né? Essa ligação, esse elo entre pesquisa, ensino e extensão, a pesquisa transforma a sala de aula. A gente pensa assim que a pesquisa é só na universidade, sim, mas se a gente começar desde a educação básica, a ser um professor pesquisador, tudo fica mais fácil, né? Quem que escreve um artigo só na faculdade? Eu pelo menos na minha graduação, eu nunca escrevi um artigo. Porque foi um dia desse, viu? Eu sou nova ainda, né? Mas assim, foi no mestrado que eu comecei a escrever. Entendeu? Então assim, hoje em dia, as graduações elas já estão produzindo artigos, trabalhando em eventos, né? Os alunos estão participando de eventos. Então, assim, é importante que isso aconteça desde a educação básica, não desde a escola universidade. E a nossa dificuldade de escrever é justamente essa, porque a gente parte do meio para o fim, né? Então, isso não começa desde o início. E aí, é preciso, né, ter como eu falei, né, esse rigor metodológico que a gente adquire, né, que a gente constrói nesse grupo de estudo. Por isso a importância desse nosso grupo que trabalha de forma coletiva. Olha o tanto de coisa que a gente constrói juntos, né, a gente faz um evento esse, que não é fácil, até para amigos do Suécia. Ele aprende, nós aprendemos, né, e todo mundo colabora. A gente produz artigos e para a pesquisa, o pesquisador, a pesquisa não é só produzir artigos. Também, mas precisa ter
saber lidar com os seus sujeitos. Porque às vezes você faz um artigo, faz um trabalho, você evidencia o sujeito da sua pesquisa, mas será que você fez um acordo, fez um TCLE, pediu permissão? Então, o pesquisador, e tudo isso a gente aprende, sabe onde? No grupo de estudo, sabia? Eu, pelo menos, aprendi muita coisa aqui. Então, assim, essa relação do grupo de estudo com pesquisa é muito importante, porque esse rigor metodológico, muitas vezes a gente adquire nessa formação continuada, não é na nossa graduação. Porque, como a Elaine falou aqui, né, questão do ensino da matemática, nós temos poucas horas. Temos. Mas a graduação não dá conta de tudo. A gente precisa de mais horas de português, mais horas de ciência, mais horas de geografia, e aí? Então, por isso que a gente precisa dessa formação também, contínua e continuada, para garantir toda essa nossa solicitação, né, que a gente precisa para ser esse profissional competente. E aí, gente, eu queria, assim, terminar, né, dizendo que o grupo de pesquisa, o grupo de estudo, ele não é apenas um interesse individual, não é isolado, você não trabalha isoladamente, você trabalha de forma colaborativa e coletiva, né? Uns ajudando os outros. Se o professor Edson estivesse aqui sozinho, ele não iria conseguir organizar todo esse workshop. Então, a gente, nessa união, nesse trabalho colaborativo, se constitui um grupo de estudos, se constitui a pesquisa, né? E como eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer, essa curiosidade de investigar um determinado assunto. É isso. Obrigada. Você falando, eu estava pensando aqui que a pesquisa, o pesquisador, ele enxerga os problemas na sociedade. Eu, como pesquisadora, professora pesquisadora na escola básica, eu vejo os problemas, as perguntas de partida, como é que a gente podia fazer para solucionar aquele problema, né? Então, agora a gente vai falar de extensão com a Gleice. Alô, vocês escutam? Eu acho que... Alô, isso é melhor. Boa noite. Quero aqui saudar a mesa, em nome do curso Edson, Lara Muniz, Marcelo e Elaine como mediadora. Agradecer por esse momento, né? Na verdade, esse encontro, o quarto workshop, ele celebra, né, não só nossos laços afetivos, mas acadêmicos. Esses momentos é importante para fortalecer o grupo. Também quero agradecer ao público por ter ficado até essa hora, né? Sabemos que o dia foi longo e cansativo, né? E dando continuidade ao que os colegas já vêm falando, que é o tripé ensino, pesquisa e extensão. Eu quero dizer de antemão que quando o professor Edson me pediu para participar da mesa e eu vi a temática, eu fiquei me questionando e perguntei a ele, mas o que é que eu vou falar? Né? É um tema tão amplo, né? E ele faz essa relação com o GTRPOA. E aí, se a gente olhar bem o tema, né? Ensino, pesquisa e extensão, elos com saberes didáticos científicos. Ele é, na verdade, a própria definição da nossa existência enquanto grupo de pesquisa. O nosso grupo de pesquisa ele envolve esse tripé, né? E falar de extensão me traz uma memória saudosa de quando eu fazia o doutorado, porque analisando essa temática e tentando fazer a relação com o GTRPOA, os cursos de extensões é o nosso carro-chefe, né? Então, eu comecei a me questionar, mas o que é a extensão dentro da universidade, para além do GTRPOA? E aí eu comecei a refletir, e eu cheguei à conclusão de que, mais uma vez, o GTRPOA ele tem uma característica muito disruptiva, e ele, tudo que ele se propõe a fazer, ele tem essa ação disruptiva, ativa, né? Ele
nós queremos fazer diferente. E o que é que nós fazemos diferente na extensão? Eu estava olhando historicamente, a extensão, ela tinha um braço assistencialista, onde a universidade, de forma vertical, proporcionava à comunidade um saber acadêmico. E o GTERCO, ele rompe com essa proposta, né? E o GTERCO, ele percebe essa extensão como algo indissociável desse tripé universitário, e ele propõe não mais um movimento só de ida da universidade à comunidade, mas, como dizia Paulo Freire, é uma via de mão dupla, né? Eu não vou seguir os slides, tá, gente? Porque aqui na minha cabeça eu já estou desenhando outra lógica, né? Então, o que é que o GTERCO faz? Ele rompe com esse modo de se ver a extensão universitária. Essa extensão universitária, ela deixa de ser algo horizontal e a gente começa a fazer algo colaborativo. E por que a extensão, nós olhamos para a extensão como algo indissociável desse tripé? Porque, ao mesmo tempo, a extensão, ela oxigena as nossas pesquisas. É dessa extensão, dessa relação formador, pesquisador e aluno, cursista, professor, é nessa relação que esse conhecimento, ele é produzido. Ele não é imposto, né? As propostas de cursos de extensões não têm o intuito de fazer só a transposição didática do curso como se esse formador fosse o único detentor do conhecimento. A nossa proposta é sempre colaborativa. Então, a gente acaba o quê? Que trazendo a inversão dessa lógica. Se a gente olha para a universidade e vê como o coração dela a pesquisa, Lara, a gente inverte. Na minha fala, eu defendo que aqui no GTERCO a gente inverte a lógica. A extensão, ela é a oxigenação dessa pesquisa. Então, é dissociável. Não existe um coração, mas existe o entrelaçamento dessas três ações, né? Então, não apenas aplicamos o que sabemos nos nossos cursos de extensão. Perceba que eu estou falando da extensão, mas atrelado ao GTERCO, porque é algo que nós fazemos, né? Durante o doutorado, eu posso dizer que eu participei de 4 cursos de extensões, né? Foram 4 anos, porque logo quando eu cheguei, a professora não deu folga. No primeiro mês, ela já nos apagueou com o curso de extensão. Não sabia nem o que era, mas enfim, nós respiramos aqui no grupo a extensão. Então, a extensão oxigena as nossas pesquisas, com exceção da Gabriela, né, as nossas pesquisas saem dos cursos de extensão. Os nossos cursos de extensão é um espaço onde nós testamos, tensionamos e reconstruímos as teorias. Por isso eu digo que a extensão é onde aplicamos o que sabemos, é onde descobrimos o que ainda precisamos aprender. Né? Cheguei a essa conclusão, fazendo essa reflexão que o professor Edson me forçou a ter. Me forçou assim, né? Porque ele é tão simpático que a gente nem sente. Então, qual a conclusão que eu cheguei a partir dessa reflexão? Que sem ensino e pesquisa não há extensão de qualidade. Mas precisamos destacar que a extensão é onde as teorias são postas à prova no calor da interação. Que calor é esse? Que interação é essa? Vocês sabem que os grupos, todo grupo que você coloca professor, as discussões são acaloradas, são tensionadas. E sou prova disso de que a cada curso as discussões eram riquíssimas, né? As dialéticas ocorriam a todo momento e eram tensionadas por quem? Por quê? Porque eles são seres ímpares, os professores têm as suas vivências pedagógicas, né, que contribuem para as discussões, e os formadores,
assim como os professores também têm as suas vivências teóricas, então nessa tensionalidade os conhecimentos eram sido produzidos. Estudando um pouco, porque eu não iria me arriscar estar aqui sem ler, e eu precisei buscar um fundamento. Eu não iria falar, professor Edson, da extensão, sem procurar quais eram os autores que fundamentavam esse tripé. Eu achei interessantíssimo quando eu encontrei o Boaventura de Souza Santos, na sua obra Ecologia de Saberes, quando ele diz que a ecologia de saberes propõe um diálogo entre o conhecimento científico e outros conhecimentos populares, tradicionais e indígenas. Ele discute a descolonização do conhecimento, a diversidade epistemológica e como diferentes formas de saber podem conviver e se complementar para resolver problemas complexos. Então, eu comecei a ver no Boaventura o que nós fazemos no GTERCOA. Tudo isso que eu acabei de ler acontece no GTERCOA. São professores, como dizia Paulo Freire, cada um com seu saber, e nessa diferença de conhecimento se complementavam para resolver problemas complexos, que eram as temáticas propostas no curso de extensão. Então, o nosso curso de extensão, eu digo que são ecossistemas vivos de aprendizagem. Por quê? Porque nós rompemos com essa ideia do laboratório fechado, de se pensar dentro de um gabinete. A professora Mazé nunca fez isso, de chegar e impor uma emenda e a gente vai propor agora um curso dessa forma. Não, os cursos eles sempre foram muito bem discutidos, né? E por isso que é um laboratório vivo, né? É um ecossistema vivo, porque aqui cada pessoa tem uma ação importante, né? E os cursos eles são pensados nessa perspectiva, né? Então, dentro do curso de extensão, tem o diálogo entre o saber científico e o saber da experiência, a valorização da diversidade epistemológica. Então, o nosso curso de extensão ele está para além de um locus formativo. Ele também é um locus de pesquisa. Se vocês olharem as teses de vocês, lá na metodologia tem qual é o locus de pesquisa, o curso de extensão, tal, comigo no RUPE ou na FACED. Então, a gente percebe que o curso de extensão está para além de um locus formativo, ele também é um locus de pesquisa. E eu disse que eu ia seguir os slides, porque depois é que eu pergunto, e como isso se materializa no GTERCOA? Né? Então, se a gente for pensar, todo semestre, nós temos a materialização dessa extensão do grupo GTERCOA. Né? Eu também olhei o site e fui olhar desde o primeiro ano que se começou a ofertar o curso de extensão. Nós saímos de um curso para extensão e já chegamos ao máximo de 8 cursos de extensões promovidos. Então é uma riqueza muito grande, é um leque muito grande de possibilidades, não só formativa, mas de oxigenação de pesquisa. Né? Então, eu trago aqui, como o professor Edson fez uma pergunta, né, eu fiz a minha e já respondo. Não estou sendo fregatiana, porque não vai dar tempo. Mas vocês podem refletir. Como é que a extensão ela se materializa no GTERCOA? Então, na minha pesquisa de doutorado, eu pude observar que os cursos de extensão lançados pelo grupo, ele funcionava como ecossistema vivo. E aí eu trago o cursista, quando ele traz os saberes das experiências e trago os formadores e os colaboradores, né? Que não é só um observador passivo, mas nós atuamos como formadores que investigam a própria prática e a prática do outro. Então, essa dinâmica transforma o curso de extensão em um espaço formativo e híbrido. Por que híbrido? Né? Porque enquanto formamos professores em temáticas como metodologia ativa, sequência FEDAT, letramento matemático, novas tecnologias, nós também produzimos. Os cursos de extensões também geram, né, de lá nós extraímos artigos, dissertações, teses. Então, olha como o curso de extensão
a extensão proporcionada pelo grupo GTCO é frutífera. Eu estava olhando aquela árvore e aí eu comecei a pensar, né? Olha só como a extensão ela possibilita tudo isso que está nessa árvore, né? Cada palavrinha daquela, como são discutidas em cada curso. Né? A gente pode citar, por exemplo, o curso do Guilherme, quando ele fala de currículo, né? O meu curso do Marcelo, quando fala de letramento matemático e do pensamento algébrico, tem o Matemática do Zero. Então, olha quantos frutos a extensão promove enquanto espaço formativo. E enquanto pesquisa, quantas dissertações e quantas teses não saíram dessa extensão. Então perceba que a extensão, ela deixa de ser um braço assistencialista e no GTCO ele rompe com essa lógica e ele passa a ser o oxigênio de pesquisa. Então o curso de extensão, ele traz essa validação intelectual, né? Então, por que fazer pesquisa na extensão? Primeiro, humanização da ciência. Durante o curso de extensão, nós conseguimos humanizar essa metodologia que é rígida, que exige um rigor, né? Na extensão, a gente consegue fazer a pesquisa com rostos e histórias reais. E um outro ponto, na extensão, onde a universidade pública, ela cumpre, honestamente falando, com o papel social, né? Então, honestamente falando, a extensão, ela permite à universidade pública cumprir com o seu papel social, que é dar um retorno a essa sociedade, a esse público. Então, a extensão, ela traz uma construção conjunta, né? Nós sabemos que, partindo desse pressuposto de quando vamos iniciar um curso de extensão, nós não vamos para salvar a educação básica, mas vamos para construir sentidos compartilhados. Então, eu concluo, pode entrar no último slide, por gentileza, eu concluo a minha fala com essa frase, né? O GTCO me ensinou e meu doutorado confirmou que não vamos à extensão para salvar a educação básica, vamos para construir juntos saberes que façam sentido, tanto para a academia quanto para a sala de aula. Muito obrigada. Quanta riqueza, né, Cris? Eu sou uma testemunha viva aqui dos cursos de extensão do GTCO. Fizeram aí um documento para mim com 1.832 horas nos cursos de extensão, como colaboradora. E eu participei dos cursos do Marcelo, da Gleise, com a doutora Lara, minha amiga. Do Edson não, mas do Carlos Neto, participei com ambos também. Foram tantos, com a Kelly Vaz, 2 vezes. Então, assim, é tão gratificante, pessoal, ver o resultado do curso de extensão, porque os professores, eles chegam, assim, eles aquele insight, a tomada de consciência, como a teoria da objetivação diz, né? Os professores têm aquela tomada de consciência e vão com tanta avidez ali tentar vivenciar, não diria nem aplicar, mas vivenciar aquilo que eles aprenderam aqui nos cursos de extensão, e isso é muito gratificante. E porque a extensão ela vai retroalimentar também o ensino. E se não tivesse a pesquisa, o que seria do ensino também? Porque senão a gente ainda estava no ensino tradicional. A gente saiu do ensino tradicional porque tiveram pesquisas, tiveram perguntas de partido, tiveram problemas a ser pesquisados. Como é que a gente poderia fazer, grosseiramente, a grosso modo, como é que eu poderia fazer, o que eu poderia para modificar essa forma de ensinar? Então, para isso, tem que ter uma investigação, uma pesquisa. Não é isso? Então, assim, a pesquisa retroalimenta o ensino e a extensão. E a extensão, como a Gleice falou, anda junto alimenta a pesquisa, que alimenta o ensino. Então, eles não podem ser jamais indissociáveis. Gente, eu gostaria agora de perguntar,
5 minutinhos. Eu acho que dá tempo, 2 perguntas, 2. Alguém tem? Ângela, pode vir. Alguém mais? Vai, Ângela. Aí, ó. Aí, Ângela. Show. Obrigada. Eu queria fazer só um comentário, tá, professora? A gente está falando sobre essa questão da extensão. Que você trouxe a fala do assistencialismo, né? Pode ser que eu tenha compreendido errado, e a outra informação. Eu queria que você diferenciasse, né, a relação do assistencialismo com a extensão, mais objetivamente. Porque, no meu entendimento, assistencialismo, está escrevendo aqui, né? É uma ajuda imediata, sem continuidade, sem participação na sociedade, ativa na comunidade, de quem está levando. E a extensão, como foi muito bem falado aqui, são projetos estruturados com objetivos pedagógicos, metodologias escolhidas para trabalhar, né? E sociais, que envolvem pesquisa, reflexão e construção conjunta. Então, assim, porque eu participei de vários projetos de extensão também, dentro do Laboratório de Pesquisa Multimídia. Então, pode até ser, eu não tenho lido, né? Talvez quem levou a extensão no formato de assistencialismo, talvez não tivesse o conhecimento que hoje está sendo colocado aqui, né? Mas a extensão mesmo, dentro do tripé da universidade, da instituição de produção de conhecimento, de ciência, né? Acredito que não seja assim. Mas tem muito a ver também de quem vai receber e de quem está levando, qual a proposta, né? Qual o objetivo e qual o impacto social que está se querendo levar. Tá? Aí depois eu falo com a certas. Tudo bem, obrigada. Quando a gente fala essa crítica que se faz, Boaventura, que Freire faz ao assistencialismo, ele fala sobre essa postura da universidade de proporcionar uma ação de forma verticalizada, como se a universidade fosse a única forma de fazer ciência e como se a universidade fosse detentora de todo o conhecimento. Então, Boaventura ele diz que existem diversas formas de conhecimento e que, assim, portanto, essa ação ela precisa ser de mão dupla. Eu preciso ter essa relação colaborativa com quem eu estou proporcionando. Por exemplo, aqui aí eu trouxe o exemplo do GTPOA. Eu vou proporcionar um curso de extensão de formação de professores. Mas quem diz que essa temática, esse conteúdo programático é interessante para esse professor? Quem é que diz que só o que está ali é validado como científico e correto? Então, quando a gente fala assistencialista, é no sentido de que precisa ser discutido, que quem vai receber também precisa ser ouvido e que, quando eu faço algo de forma só assistencialista, eu estou condenando aquela pessoa a só receber o que lhe é dado. Eu não estou lhe dando a oportunidade de pensar, de refletir e de criticar aquilo. Será que eu quero só receber? E você quer escutar o que eu quero receber? É mais nesse sentido. Então, eu queria saber, a sua opinião é essa, né? É porque você trouxe os teóricos. Eu trouxe os teóricos. Mas eu quero a sua opinião. Você quer a minha opinião? Sim. O que é que eu penso? A minha opinião é muito cara. Eu não falo assim. Eu prefiro falar baseado nos teóricos. Porque eu acho que a opinião é muito pessoal, né? Não pode ser que eu fale alguma coisa que você não gosta de escutar. Mas é a minha opinião. Quando eu falo pautado no autor, é o autor. Como a gente está discutindo dentro da universidade, é ele que está me embasando, né? Mas de repente, se a gente estiver numa mesa de bar e a gente estiver conversando, depois da segunda cerveja, eu lhe digo a minha opinião. Aí se você vai gostar ou não, já vai estar todo mundo bêbado, ninguém briga. Eu acho que a professora não entendeu, não compreendeu a minha colocação, porque... Não, quando eu falei a sua opinião, mas não como pessoa, não como
discutido com a comunidade, se a comunidade não aceitar, a gente sai e não coloca. Então, esse dia que você acredita, assim, como a gente acredita, né? É assim, eu acho interessante essa sua pergunta, né? Porque o curso de extensão, ele, para muitos, ele pode ser um treinamento. Você, eu quero que fazer meu curso assim, porque eu quero treinar para alguma coisa, capacitar o meu professor para isso. Né? Então, quando o curso de extensão ele tem essa vertente, tem esse pensamento, o curso de extensão tem esse pensamento, ele está dissociado da pesquisa. Porque é interessante que o quê? Que a pesquisa esteja envolvida, esteja relacionada, porque esse curso de extensão, primeiro a gente tem que ouvir qual é a demanda desses professores, o que é que eles querem. A partir do momento que a gente faz essa enquete, esse levantamento, a gente propõe um curso de extensão baseado na investigação, uma postura reflexiva, uma postura de pesquisador. Então, assim, quando o curso de extensão tem essa proposta, ele realmente está nesse tripé, né, e que é indissociável, como foi comentado aqui. Obrigada. Marcelo, inclusive, professora, professora, trazendo aqui para além da universidade, a extensão, você pode propor um curso, como você falou, você pode ter um programa, pode ter um projeto, né? E cada um tem sua especificidade, né? E o formato e a proposta que você quer dar, né? Não, passa, eu quero lá naquele desafio. O próximo. Isso. Aí, desafio ao ensino. Como sempre. O desafio ao ensino, né? Quer dizer, na estruturação do currículo, olhar e expressar as licenciaturas, né? Em pedagogia e ensinar a ensinar. A acessibilidade. Não seria um desafio? Tendo em vista que nós temos que garantir que todos os estudantes com deficiência, neurodivergência ou em situação de vulnerabilidade tenham acesso pleno ao conteúdo, ao espaço e às metodologias. Então, não seria, professor, também um desafio ao ensino, considerando que você pode pegar um aluno com deficiência visual, cego ou com baixa visão, e baixa visão é mais complicada ainda, porque cada um vê de forma diferente. Aí tem uma pessoa surda, ou então neurodivergente, ou até mesmo com dificuldade de aprendizagem, em termos de atenção. Será que não entraria também aí esses desafios, a acessibilidade, né, no desafio, na estruturação do currículo, pensando que o currículo tem que estar pensado, né, e transversal em todas as disciplinas, né, para todas as licenciaturas, e ensinar, quer dizer, ensinar quem, né? O professor ensinar o aluno, correto? A acessibilidade. Isso. Metodológica, atitudinal, Tá. Pedagógica. Entendi. Quando eu pontuei esses 3 pontos, os 2 primeiros eles tratam basicamente da construção e da melhoria de políticas públicas, como eu falo, não somente do currículo, mas afunilando para esse olhar mais particular sobre as licenciaturas e a pedagogia. E aí, eu não querendo me alargar, eu fui logo direto ao ponto que seria ensinar já da prática do professor. Mas claro que não escolheria palavra melhor para conceituar isso que você pontua, Ângela, quanto essa transversalidade. Tá? Acho que sim, perfeitamente. Eu acho que, visualmente falando, entre a estruturação do currículo e o ensinar, que eu me volto para as práticas lá da sala de aula, existem muitos desafios, entre esses outros aí, dentre eles a acessibilidade. Concordo. Nós participamos de um estudo, eu estou falando aqui basicamente para GTercuanos, mas
não é fora do comum citar que, dentre os debates que ocorrem nas segundas-feiras dos nossos estudos, um dos mais acalorados são aqueles que tratam da acessibilidade, da dificuldade que professores têm diante de alunos laudados, o que fazer, né? Não, tira da sala de aula, como é que faz, como é que trabalha, não trabalha, enfim, é um desafio enorme, né? É um desafio porque o professor grita, né, no sentido figurado de que pede socorro, né, pede ajuda, e aí? Eu tenho 5 alunos laudados, e aí? Mas seja o que tem 5, que tem 10, ou que tem apenas um, não sabe como trabalhar. É uma dificuldade, né? Ou seja, a gente já entra aí na seara da formação de professores, que é um espaço, é um desafio grande, tá? Mas tudo isso, né, eu não falei, mas com a Ângela ter pontuado, que eu falo agora. Ensinar não é receita de bolo. Não tem como você, olha, você faz assim, ó, com esse aluno que é cego, ó, você faz assim, ó, tal, não tem como. Porque por mais que ele tenha conhecimentos pedagógicos, didático-pedagógicos, cada aluno é um aluno específico, é um CPF diferente, é uma pessoa diferente. Então, é essa percepção da construção do professor como esse ser pesquisador, esse ser que pesquisa as práticas, né, que melhora as suas práticas, essa é a essência do ensinar. Tá? Então, quem vem para o GTPO pensando que vai sair com sugestões de atividades, com metodologias, com cartilhas, com manuais de como é que se ensina, sai frustrado. Porque, na verdade, nem vem, mas quando percebe que é uma coisa diferente, acaba se deslumbrando. Mas eu concordo, Ângelo, eu acho que sim. Acho não, tenho certeza de que há uma série de outros elementos, como desafios que envolvem esse ensino, tá bom? Gostei quando você disse caso, trazendo aquilo que Salazar fala, né, que uma das dimensões mais principais é a acessibilidade atitudinal, né? Porque, por exemplo, tivemos um pessoal com muitos anos, não aqui na FACED, mas na universidade, e quando chegou um aluno cego, ele simplesmente disse assim, eu participei da reunião, né? Ele disse, eu não sou doutor e não sou professor universitário para ensinar cego. Então, que bom, né, que as coisas mudaram. Mais feliz ainda quando aquele que tinha se preparado com isso diz assim, eu tenho que estudar, né? Eu tenho que me preparar, eu tenho que ir atrás e saber como é que eu posso ajudar esse aluno. Né? Esses desafios aí ao ensino, como a senhora trouxe, né? A Ângela falou bem, questão da acessibilidade, mas existem tantos outros. A avaliação é um desafio muito grande você conseguir avaliar o seu aluno, você planejar de forma acessível, né? Então são vários desafios que se a gente fosse enumerar aqui, ia passar muito tempo, né? A última pergunta, pessoal. Boa noite. Professor Marcelo, você trouxe o currículo, né, como assunto. Não, está lá. Currículo eu acho muito interessante. Nessa perspectiva de currículo, a gente percebe que diariamente, constantemente, temos muitas mudanças, né? Dentre elas a gente elenca aí as inteligências artificiais, né? Educação especial, né? E o currículo da licenciatura, ele não é atualizado. Né? O senhor pontuou que está sendo gradativamente, muito lentamente aparece uma mudança. Porque é que diariamente a gente percebe mudanças tão velozes, rápidas, mas o currículo ele continua tão defasado. Né? Ele não avança, ele não proporciona que a licenciatura, não só a pedagogia, ela tem uma formação também de educação especial, que a gente precisa ter uma formação de inteligência artificial,
né, para a gente preparar melhor. Né? E isso a gente nem sabe se um dia vai ter. Pode ter, mas sei lá quando, né? Enfim, nessa perspectiva. E assim, para não tomar muito tempo, dentro da licenciatura, a gente percebe também que existe um distanciamento muito grande entre a licenciatura e a sala de aula, né? Que é a teoria e a prática. Né? E o que aproxima ainda são os programas, como o PIBID, o Residência Pedagógica. Contudo, o Residência Pedagógica já não faz parte de um desses programas. Né? Eu não estou por dentro do PIBID, mas acredito que sim, mas a Residência Pedagógica não mais. Então, programas como esse é o que ainda aproxima, e eles são eliminados. Né? O que torna ainda mais difícil essa aproximação entre a licenciatura e a sala de aula. Né? Trazendo para essa perspectiva, né, de aproximação, eu trago para a matemática, porque eu sou formada em matemática, o currículo da matemática, ele traz muita abstração, o que eu não estou condenando, mas ele traz uma cultura ainda muito bacharelesca, comparado à licenciatura. Né? Realmente é muito complexo o currículo ainda, pelo menos na minha formação. E eu tive muito pouco, como pontuou a professora Lara, quando ela falou da experiência dela, e eu lembrei de mim, né, que quando eu estava na licenciatura, também não me foi apresentada de forma alguma a pesquisa. Até as disciplinas pedagógicas são fracas ou artificiais. Por quê? Porque é o que é dado mais ênfase é a abstração matemática. Digo novamente, não julgo, é importante. Mas e a licenciatura? A licenciatura, de fato, a sala de aula, ela de fato está acontecendo, essa formação? Era isso. Assim, você fez pergunta? A questão do currículo, porque é que diariamente a gente tem tantos avanços. Eu fui envolvido pela sua fala, né? Mas assim, eu compreendo. Eu acho que. Acho não. É o termo que eu acabo utilizando como acho, mas assim. Eu penso. Há um forte embate hoje no campo acadêmico, principalmente no campo político, e quando eu digo político não é o campo partidário, em se tratando dessas melhorias. Né? Claro que ter uma mudança dessa significativa requer uma estruturação muito significativa, que parte de discussões que vão para além das faculdades. Mas, claro, isso é um bom começo, bom início. O fato é que não é de agora. Desde a época em que eu fazia o mestrado, já havia, dos próprios docentes da universidade, críticas, né? Quando eu digo críticas, na certeza de que apontam dificuldades, mas, ao mesmo tempo, sugestionam mudanças para que essa melhoria ocorra, a saber, o currículo de matemática, o trabalhar nas licenciaturas para além da compreensão conceitual, porque é uma coisa, o professor Hermínio fala uma coisa que eu acho muito interessante, que uma coisa é você saber matemática, e outra coisa é você mediar os elementos matemáticos. Quando eu digo mediar, porque eu sempre puxo esse lado da FEDAT. Mas por quê? Porque essa é a grande dificuldade, né? Ou seja, é a velha discussão, para não dizer briga, entre os pedagogos e os matemáticos. Os matemáticos acham que faltam nos pedagogos coisas que o matemático tem, e os pedagogos acham que faltam no matemático coisas que o pedagogo tem. Mas eu insisto em dizer que ambos se complementam, ou seja, você ser um bom professor, você tem que saber o que você quer ensinar, e, ao mesmo tempo, você tem que ter práticas pedagógicas, didáticas, para mediar aquilo. Isso vai além da matemática. Tá? Eu estou voltando para a prática da sala de aula, que às vezes não, comumente a universidade não percebe isso. Tá? Eu vim me visualizar quando professor, quando eu percebi que eu não queria ensinar para aquele aluno da forma como eu aprendi. Entendeu? Então, ou seja, eu sofri para aprender matemática. Né? Eu falo de sofrer mesmo. O professor explicava e quem quiser que aprendesse. Então, assim, aí eu coloquei na minha cabeça, eu não quero ensinar desse jeito. Eu quero ensinar de algo diferente.
Claro que a partir disso eu tive bons professores, eu tive ótimas referências, gente que me ajudou pra caramba, principalmente na academia, mas isso demonstra que, por que não a faculdade não pode perceber isso? Né? Colocando no currículo essa própria percepção para o professor. Tá? Então é muito interessante esse seu levantamento, muita gente discute sobre isso e vamos continuar insistindo, vamos continuar batendo, precisa sim. Principalmente agora, para finalizar, sobre a questão diante das inteligências artificiais, né, que tem grandes questões éticas por detrás, né, as pessoas cada vez mais vivendo a dependência dos smartphones, né, os alunos pesquisando, o aluno vai, tira uma foto do problema e dá lá logo a resposta. A avaliação, a professora lá colocou uma coisa muito interessante, que é a questão da avaliação. Os professores não estão preparados, não estavam preparados antes para avaliar, para além das questões quantitativas, e agora, mais ainda com o uso das IAs, não sabe como. Né? O elemento do feedback, a construção de um bom feedback, não tem respaldo epistemológico para isso lá na sala de aula. Enfim, muitos desafios. Tá bom? Só para complementar a fala do Marcelo, é o que o Sabiani fala na formação, a dissociação entre o conteúdo e a forma. Sabiani fala sobre isso. Se houver essa dissociação entre o que se vai ensinar e como se vai ensinar, realmente a formação ela não tem sucesso. Então, ele fala sobre isso, né? E eu concordo plenamente como o Marcelo fala, né? Assim, licenciatura está ali com a forma, né? E o bacharelado está ali com o conteúdo. Então, tem que haver, né, essa indissociabilidade para que a formação ela possa acontecer de forma significativa. E aí reverberando lá na sala de aula. Muito obrigada, Margarida, por suas palavras, suas considerações. Gente, eu queria agradecer essa rica oportunidade, né, de estar aqui com os meus colegas, com os doutores, os quais também eu tive a oportunidade de acompanhar, né, o desenvolvimento de vocês também, de aprender com vocês durante esses anos. Eu sou muito feliz por isso. Né? E eu acho que cada um que aqui está hoje não sai da maneira que entrou. Certo? Então, agora, nesse momento que nós desfazemos a mesa, eu vou passar a palavra para a professora Maria José. Muito obrigada. Boa noite mais uma vez. Por favor, uma salva de palmas para a nossa mesa. Agradecer ao professor Marcelo, ao professor Gleice, ao professor Edson, a professora Lara e a nossa Elaine, que abrilhantou nessa nossa mediação. A gente, antes de encerrar, a gente vai para o nosso lançamento dos livros, né? A gente vai para o nosso lançamento literário. Por favor, quem está no computador pode projetar a primeira capa. Vai baixar ainda, né? Enquanto a gente organiza, é importante a gente deixar registrado que o nosso grupo de pesquisa, ele não está aqui só para estudar ou só para debater. Ele também está aqui para produzir. E nós produzimos ciência, nós produzimos conhecimento todos os dias do debate, e isso se reflete nas nossas produções científicas e acadêmicas. Hoje, nós vamos testemunhar, nós vamos aplaudir, claro, o lançamento de mais 2 obras. A primeira, que é Insubordinações Criativas no Ensino da Aprendizagem, Matemática nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse que nós estamos vendo a capa, professor, pronto. Esse que nós estamos vendo a capa, pode aplaudir, gente. Coisa linda! Esse livro, ele é da nossa Vladiana Costa dos Santos, Eliene Alves de Aquino e Maria José Costa dos Santos. Aplaudam de novo.
Para quem não sabe, ele é fruto da disciplina Criatividade na Matemática, aqui da nossa Faculdade de Educação, da nossa UFC. E então, para nos brindar com um breve comentário sobre a obra, quero chamar ela, a nossa mestra Eliene Aquino. Nossa Eliene. Gente, aplaude a Eliene. Gente, boa noite. Como a Betéria já falou, né, o título do nosso livro, Insubordinações Criativas no Ensino e Aprendizagem da Matemática nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Esse livro foi fruto da disciplina da professora, né, Criatividade Matemática. Ele é composto por 12 trabalhos. Os alunos, os conteúdos que a gente estudava, né, os temas, então no final eles escreveram os trabalhos. Aí passou por uma revisão, aí depois dessa revisão, aí a gente organizou o e-book, que é esse aqui, com essa capa, e em janeiro vocês vão ter o prazer de fazer a leitura desse livro, viu? Maravilhoso, com vários temas que a gente estuda aqui no GDCor, e eles estudaram na disciplina. Graduação ou pós-graduação? Graduação. Olha que coisa chique, gente. Alunos de graduação que escreveram os capítulos desse nosso livro, dessa nossa mais recente obra, GDCor, né? Pronto. Aplaude, meu povo. E agora, professor? Deu certo aí? Pronto. E agora nós vamos para mais um registro, para mais um lançamento, né? Fazer igual outro fundo de reportagem. A gente vai para o livro Iniciação Científica, Integração de Graduandos à Pesquisa. Esse livro, ele tem um quezinho todo especial, porque para além de uma disciplina de graduação, ele é fruto do nosso grupo de estudo, a nível de graduação. Então, autores Maria José Costa dos Santos, Roberto da Rocha Miranda, Italândia Ferreira de Azevedo e Maria Eliene Magalhães da Silva Alves. Por favor, uma salva de palmas. Enquanto a gente abre a capa do livro, né, a gente quer chamar o nosso doutor New Generation, Roberto Miranda. Aplaude nosso Robertão! Ilumine-nos. Primeiramente, boa noite. Boa noite, gente! Essa obra é fruto, né, dessa reflexão em relação que é a iniciação científica, a integração de graduandos à pesquisa. Exatamente, a gente faz essa reflexão em relação às práticas que a gente vivenciou, eu e Italândia, né, representando aqui um grupo na graduação, e também agradecer, né, o esforço colaborativo de cada um, né, da graduação, do Alvido, do Rogério, a Alice, e dentre outros, né, que participaram desse livro, Isaac, se eu estou esquecendo de mais algum. Fala aí, acabei de falar. Aí, aqui a gente tem aqui um papel representativo, né? A gente também traz esse papel da inclusão, a Alice, né? Ela produziu um capítulo para esse livro. E é interessante a importância, né, de ela também ter essa experiência de trazer a mediação. Essa ela mediou uma das oficinas, foi bem interessante. Também apresentou um dos trabalhos que a gente vivenciou no grupo de pesquisa, graduação, no eu. Foi bem interessante acompanhar o desenvolvimento dela e ela evoluiu bastante. E é importante agradecer todos que participaram desse livro. Eu sou apenas uma peça, né, que fiz só a organização desse livro, mas eu trago aqui o papel dos protagonistas desse trabalho, né, que são os graduandos, né, que aí estavam nesse processo, principalmente de conhecer a escrita científica, né, a aprender, e aí a gente tem esse diálogo. Isso é importante para minimizar, né, essa distância que a gente tem em relação à graduação. E aí a graduação começar a entender o que é pesquisa e começar a traçar os passos aí
para um mestrado, para um doutorado, e se espelhar aí, né, nessas luzes, né? Aqui, ó, a Maria vai ser a primeira doutora, né, da etnia dela. Então, ela também fez parte dessa organização desse livro. Aqui o Arnaldo está mentindo, mas ele apareceu. Aí, assim, a gente tem o papel da inclusão. E lembrar também, viu, Roberto, que quando a gente fala graduação, a gente traz a ideia de que Pega o são microfone, pega o microfone. O meu voz é alto. Não. Não, gente, assim, quando fala graduação aqui na FACED, a gente só tem a ideia de que são os nossos alunos aqui da pedagogia. Mas não, viu? Tem de outros cursos, inclusive tem até na medicina, como o Felipe, né, que está participando do livro, dentre outros aí. E para a gente entender, a dimensão do livro foi 14 capítulos, né? Mais ou menos entre 30 a 40 autores, são muitos autores, e assim, reflexões sobre o uso de IA na produção científica, que é a transcrição de entrevistas que foi utilizado aí na pesquisa da Lara, foi bem interessante. Também o capítulo de a Italândia também ajudou a fazer essa organização, movimentar todo mundo para produzir. E esse momento é um momento brilhante de combinação desse livro. É isso. Ele quer que eu fale. Já falou? Gente, esse é um momento importante porque nós estamos com o lançamento de livros da nossa graduação. A gente entende que estar num grupo de pesquisa não é só debater, não é só estudar, mas é também produzir. E muitas vezes lá fora a gente escuta as falas como: ah, eu não tenho oportunidade, ah, eu não consigo publicar, ah, como é que eu faço para entrar nesse universo da pesquisa? Vem pro GTCoa, entra num grupo de estudos, porque a gente em um grupo de estudos se nivela por cima, porque a gente tem a galera do lado da gente publicando e fazendo acontecer, e a gente se inspira e corre atrás da coisa, né? Então, é importante a gente estar aqui, é importante a gente estar atento e valorizar a nossa graduação. Então, por favor, uma salva de palmas para a nossa graduação. Calma, que tem uma réplica. Só para fortalecer aqui o que ele falou, é muito interessante que no decorrer dessa trajetória, né, do livro, alguns sentiram dificuldades, porque a gente sabe que são alunos da graduação, né, mas eles dizer, vai com calma, né? A gente sabe que devido à questão da experiência de ainda ser pouca, né, no campo da escrita acadêmica, e aí, mas os primeiros passos. E dentro desses primeiros passos, eles começam a sonhar. Eles começam a sonhar no futuro com mestrado, né, com doutorado, e daí vai. Então, a ideia também é que esses alunos também da graduação, eles comecem a se inspirar no trabalho que a gente faz como grupo de estudo, e vir também a somar com a gente nessa questão das escritas e leituras. Obrigada. Pode aplaudir, gente. Claro, a gente não poderia deixar de fazer aqui o registro, o lançamento do livro da nossa Leninha, Avaliação por Competências do Novo Olhar. Pode aplaudir, claro, quero chamar ela, a nossa mestra Leninha, Eliane Alves de Aquino, para falar um pouquinho de como foi esse processo e de como é a obra, né? Fique à vontade. Olha aí que coisa linda essa capa. Meu Deus, chique. Parabéns, então. Esse meu livro, gente, é o fruto da minha dissertação, que tem como título Avaliação por Competência, um Novo Olhar. Na minha dissertação, eu trabalhei com a avaliação formativa, e a avaliação por competência é o tipo de avaliação formativa, a sequencialidade e as metodologias ativas. Então, um trabalho belíssimo. Chique. Comprem nas melhores livrarias. Faça o mexão. Calma. Pois é, então, eu já até postei lá no grupo. Tem um monte de Passa as 300 páginas. Tem sobre a sequencialidade, a seção didática, se alguém quiser vivenciar, como saber como eu vivenciei nas aulas de ciências, tem tudo lá. E também teve o produto educacional
que eu criei para poder avaliar os meus alunos. Fichas avaliativas baseadas nas competências da BNCC. Agora diga para todos Dicas de nós. leitura das férias, viu? Leiam. Uma entrevistazinha rapidinho. Diga para todos nós e para quem está acompanhando essa live, onde consegue comprar esse seu livro. Então é aqui mesmo, é distribuído? Ninguém tá vendo aí, mas é. Olha aí, cuida na conta, né? Gente, então agora sim, após o lançamento das nossas 3 mais recentes obras acadêmicas e científicas, quero chamar ele para dar a sua fala final, o nosso convidado de honra, né? Professor, doutor em educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com 30 anos de experiência e que ontem, mais uma vez, nos abrilhantou com a realidade do seu país em educação. Professor, doutor Antônio Fernando Zucula. Aplaude, meu povo! Boa noite a todos. Nós temos o nosso mestre dos inventos do grupo. Ele está de parabéns. Eu vou com esse nome, já com esse nome. Emetério, olha aí. Mestre dos inventos do grupo. MC GT Pura. Então, eu estou sem palavras. Eu agradeço bastante a vossa vida aqui, desde o primeiro dia que eu cheguei até agora. Estou muito satisfeito, me sinto em casa. O grupo está de parabéns. É um grupo que produz, é um grupo que tem muitos elementos. Ainda vai ter mais elementos, acho que até janeiro vai ter 300 pessoas. Espero que seja assim. É importante, porque a pessoa faz doutorado, não fica em casa, continua no grupo. Porque, afinal de contas, nós não vemos aqui só para ter nível, mas sim para ter conhecimento. E se eu já tenho conhecimento, devo contribuir para o grupo. Isso é muito importante. Eu estou muito satisfeito. E digo muito obrigado. Vocês estão no meu coração. E claro, após o nosso convidado de honra, não poderia ser diferente. Quero chamar a grande anfitriã do nosso evento e do nosso grupo, ela, Mazezinha International, professora doutora Maria José. Gente, muito obrigada. É com muita alegria. Ontem mesmo estávamos aqui falando desses momentos que viveríamos hoje. E aí não foi diferente. Né? Muitas atividades, muitos aprendizados, muitos encontros. E como foi bom, né? Estarmos juntos e poder compartilhar de muitos aprendizados. E o que a gente aprende, a gente possa socializar e levar essa energia para os colegas. Muito bom mesmo quando a gente encontra alunos da graduação, passaram, né, pelas nossas mãos ali, que a gente teve a oportunidade de conviver, pelos alunos mestres, mestrandos, doutores e doutorandos, e pós-doutorandos, e outros que estão aqui também querendo partilhar, né, e partilhando dessa mesa, né, desse banquete maravilhoso, né, que é o conhecimento. Que todos, a gente precisa, quando vem para o evento, seja aqui, do jeito que for, seja onde for, vá sem dieta. Né? Esqueça a dieta, vá para se lambuzar de muito conhecimento. Vá para comer bastante, né? Sabedorias, partilhas. A gente tem que ir assim, com disposição para aprender. E aí a gente aprende. Né? Quando a gente não está disposto, a gente não aprende nada. Né? Pode estar ali na nossa frente, a gente não vê. Mas quando a gente tem disposição, a gente aprende. E quando a gente diz não sei, pode pensar e parar.
vai buscar, a gente vai atrás. Né? Seja o que for, conhecimento, mas conhecimento não é para mim, é para você, é para o seu colega, é para todos. Agora, o que a gente precisa? Disposição. Está aberto para isso. Quando a gente está disposto, gente, as coisas acontecem. Né? Acontecem mesmo. Sem disposição não vamos para lugar nenhum. E o GTCO é isso. É um campo de batalha. É muito trabalho. É muita disposição. Aqui sobra trabalho. Aqui tem trabalho para todo mundo. Aqui tem lugar para todos. Aqui é como o sol. É para todos mesmo, sem exceção. Né? E quem quer, de fato, tem aqui esse espaço e será sempre bem acolhido, bem recebido. Porque a universidade, ela não é minha, ela não é sua, ela é nossa. É um espaço que tem que ser cada vez mais democratizado, de acesso a todos. A gente não diz que a escola é pública, que o ensino é público, que a universidade é pública, que a gente quer tudo público. Então a gente precisa valorizar isso. E a gente valoriza isso como? É vindo para o espaço público e cuidar dele como se fosse da nossa casa. Né? Mas entender que na nossa casa a gente faz coisas que aqui não vai poder fazer. Né? Porque aqui a gente tem regras de convivência. Né? E a gente precisa lidar com essas regras para poder a gente ter o que na escola vai chamar da ética comunitária. Esse cuidado do outro. E é nesse encontro que o GTCO não para. Né? A gente não para. A gente está sempre em ação, sempre em atividade. E quem pensa que o workshop terminou, está ouvindo aí a 4ª escola de verão! Quem pensa que vai descansar, acabou o descanso! Conta aí, Marcelo, para esse povo, o que vai acontecer em janeiro? Muita coisa bacana. Vocês lembram que naquela sala nós discutimos sobre a inteligência artificial, muita coisa rolou, muito questionamento, e por conta disso, né, nós decidimos que nessa versão, quarta escola de verão, que até o final do ano as inscrições já vão estar liberadas, né, no site, né, inteligência artificial, avaliação formativa e pesquisa quantitativa. Né? Só coisa bacana, né? Ó, IA, né? Avaliação formativa e método quantitativo, ou seja, muito de interesse, seja para quem está com a sua pesquisa em andamento, seja para quem quer escrever, muita coisa bacana sobre a avaliação formativa. Enfim, vai ser um espaço riquíssimo de debate, nós esperamos, né, a participação de todos vocês, como também os demais membros do GTCO, como também toda a comunidade, né, de docentes, de pesquisadores, seja de Fortaleza, da região metropolitana. Então, assim, aguardem que nós vamos fazer uma magnífica escola de verão 2026. É só no próximo ano. Mas depois de amanhã. Aqui, ó, a menos de um mês o ano você estava. É só no ano que vem. Só no ano que vem. Janeiro. Janeiro do ano que vem. Isso mesmo, Marcelo, muito obrigada, gente. Essa escola de verão marca o final de um ciclo, né? Mas espero que reinício de outro, do Marcelo e da Gleice. Que é o relatório dos pós-doutorados deles, né, nesse momento. E que a escola de verão seja um momento também de muita partilha com o workshop, e que vocês possam dizer assim, eu quero participar, eu gostei muito do workshop, agora eu vou também colocar a mão na massa e colaborar bastante com a escola de verão, porque o Marcelo vai precisar muito, né, Nestor? Vai precisar do quanto precisa. Então, se envolver nos eventos e nas atividades. Além disso, eu também quero fazer um convite para vocês. Falaram aqui muito de pesquisa e de extensão, de ensino, foi? Desse pé. E aí a gente junta tudo e coloca dentro de uma perspectiva da inclusão e da inovação. E com isso, a gente convida todos vocês para participarem dos cursos de extensão, seja como colaboradores, seja como
porque é nesses espaços, como a Gleice falou, como todos falaram aqui, que a pesquisa e o ensino, tá, eles aparecem ali. Então, eu queria muito escrever, mas eu não tenho ideia. Vai para os cursos de extensão, que lá você vai realmente, de fato, ter muitas inspirações. Então, vamos lá. Nós temos o curso 1, que é da Patrícia do IFCE, que também é do GT Poa. Alfabetização científica à luz da teoria da objetivação. Gente, não é pouca coisa não, viu? O negócio é sério. Temos uma do Emanuel Nóbrega, que é lá do PPGTR. Lei Lucas, curso de primeiros socorros para professores. Olha só. Tem um que é do Marcelo. Não sei se tu estás com Aquino, sozinho. Aquino também. Uso da inteligência artificial na educação básica, práticas, éticas e inovação pedagógica. Olha aí, gente. Temos aqui práticas pedagógicas inovadoras colaborativas. Lara e Felizmina. Cadê o povo? Temos aqui também probabilidade estatística nos anos iniciais do ensino fundamental, com o Edson e a Rosângela. Cadê a Rosângela? Temos sequências numéricas recorrentes para os anos iniciais, com Arnaldo e Fran. Vale muito a pena. O design GeoArt. Cadê o design GeoArt? Ali. Com Fredson e a Mona Lisa. O que será o design GeoArt? Aí eu não vou contar, né, Fredson? Querem saber? Se inscrevam no curso. Nós temos modelagem matemática Maker. Josiane, olha ali. Gente, já é fruto da tese, viu? Vamos lá conferir aí. Criatividade matemática, a BNCC. Esse eu estou propondo aí, né? Vamos ver se vai dar certo. E um também que vai ser com a Kelly e o professor Cleidivan, SF-MAD. Hoje o curso colocou, né? Então, esse curso vai arrebentar nisso. Então, gente, nada mais, nada menos. Eu acho que foi a vez que falou, assim, a gente já teve 7 cursos, né? E agora nós temos 10. E ainda tem uma que você não botou na lista. Ficava a próxima. Então, a gente tem 10 cursos aí de extensão, quer dizer, muita coisa, todo mundo pode se engajar, diversas temáticas. E assim, eu gostei muito desse ou daquele, você vai poder se inscrever em um para não chocar e se dedicar realmente de fato, porque às vezes o olho é muito grande, a vontade de comer é muito grande, conhecimento, né? Conhecimento tem que dar fome. Aí você se inscreve em 2, 3 e aí fica meio capenga, né? Então vamos focar em um assim e fazer mesmo. Como diz o Marcelo, tipo força. Então, gente, é para finalizar aqui esse nosso momento, né? Como eu disse, ele não tem fim, é algo realmente de fato que a gente dá uma pausa, mas a gente continua nessa mesma perspectiva, porque o GTPO é isso, né? É ação, é desenvolvimento, é dinâmica, é o tempo inteiro essa vontade de fazer vocês pensarem. Né? A ideia é essa, colocar vocês para sair da zona de conforto, para se mexer, para dizer eu posso, eu quero, eu posso ir além. Muitos colocam a mão na cabeça, professora, não vai dar certo, né? Eu faço um desenho bem bonitinho, assim, tão simples, mas na cabeça de vocês fica um negócio tão estranho, né? Que muitas vezes parece sem pé nem cabeça, mas quando chega no final, depois que a pesquisa começa a se estruturar, e você vai perceber que aquela pesquisa, aquele desenho feito, ele faz sentido, e no final você consegue desenvolver uma boa tese, uma boa dissertação, uma boa pesquisa. Né? Não é fácil, a pesquisa é dura, é árdua. Né? Ao mesmo tempo que a gente trabalha aqui muito de forma colaborativa, é algo que deixa muito você, muitas vezes, angustiado, mas sempre que você pensar e tiver com ansiedade, com angústia, lembre-se que tem um grupo que te apoia, que está aqui por você. Então, engole o choro e volta, senta na cadeira e volta para o computador e vai escrever. Gente, é isso. Muito obrigada. Edson,
Palmas para o Edson também. O professor Edson, ele chegou para o pós-doutorado dele, não teve nem sossego. Quando ele estava na seleção aqui do pós-doutorado, aí disse assim, tu vai fazer esse evento. E a partir daí ele não teve mais sossego, mas deu conta do recado, muito bem, parabéns, muito obrigada. Você hoje inaugura aqui o sucesso do seu workshop, né? Conduziu muito bem a equipe, porque é isso, né? Quando a gente consegue conduzir bem, as coisas vão dando certo, porque vai tendo aqui as pedrinhas no caminho e a gente vai se livrando, né? Para não tropeçar. E no final das contas é isso, é a gente ter um momento de alegria e de felicidade, saber, né? A tarefa foi cumprida, né? Que os resultados estão aqui e que a gente possa, como grupo, cada vez mais melhorar. E é o que eu desejo a vocês, boas publicações, boas ideias, avanços e conquistas, porque cada conquista de vocês é uma conquista do grupo, então é uma conquista colaborativa, né? Você conquista uma coisa e o grupo vibra com você, é isso que a gente quer. E cada vez mais, cada um de vocês aqui avançar, é o nosso desejo. E saiam, não sofram só, né? Tem um grupo aqui que quer sofrer junto com você. Quer ser feliz, mas quer também sofrer, né? Porque ser feliz todo mundo quer, né? Eu estou feliz, está todo mundo do meu lado. Agora a gente aqui, a gente quer você também na tristeza, viu? Para poder segurar na sua mão e dizer, a gente pode. E a gente está aqui com você, tá? Então, que essa minha mensagem, ela ecoe, não só aí nos ouvidos de vocês, mas também de outros colegas que vocês possam transmitir, porque nós estamos no edital aberto. E esse edital aberto é para quem? É para quem? Para todos. Para todos, né? E é isso que nós queremos. Se a gente pudesse alugar ali o Casteleão, era lá que a gente fazia o nosso encontro do GT Coa. Casteleão! Então, gente, palmas para todos vocês! Palmas para o GT Coa! Vamos fazer a foto dos guerreiros e guerreiras. Antes de encerrar, a gente lembra para você que está acompanhando e para você que está aqui no nosso auditório que o nosso grupo está com credenciamento aberto. Antes de encerrar, a gente lembra que o nosso grupo está com credenciamento aberto. Se você pretende participar e entrar no grupo de pesquisa, acesse o nosso site GTCoa UFC. E se você já é do grupo, acessa para fazer o recadastramento. Obrigada, Emetério! Valeu, gente! Como a gente dizia ontem, a gente vai gritar 4º workshop